Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de Geotecnia 1. A gente vai falar sobre textura e estrutura dos solos. Bom, a textura dos solos, ela vai depender, né, óbvio, dos agentes intempéricos, né, que a gente vem falando. Os grãos maiores, eles se intemperizam, né, e aí vão formando grãos menores até chegar na argila, ou como o quartzo, que ele permanece sob o tamanho de areia, ou seja, ele não diminui mais por ser mais resistente. É comum dividir o solo em várias frações, baseadas no tamanho dos grãos, como a gente já viu na aula passada. E aí aqui eu tenho alguns órgãos, né, como a BNT, o MIT, o STA, a ASTO e a SUX, que eles classificam, né, esse tamanho de partícula de maneira diferente. Então, sempre quando eu estiver fazendo a classificação dos solos, é importante que eu especifique lá embaixo. Foi utilizada a BNT, né, foi utilizada a ASTO e assim por diante. Então, eu preciso especificar qual é o órgão, né, qual é a normativa que eu estou utilizando. Basicamente, no Brasil, a gente utiliza a BNT. Então, eu tenho que a questão da argila, né? Então, partículas do tamanho de argila, silt, areia, pedregulho. Então, isso aqui é só um parâmetro, né, para vocês terem ideia mais ou menos como é que funciona. Beleza. Ok, mas o que isso vai influenciar? Eu ter mais argila, ter menos argila, ter mais areia, ter menos areia, o que isso vai influenciar no meu solo, né? Então, aqui tem uma linha com a porcentagem de argila. Se essa porcentagem de argila, né, for maior, eu vou ter mais plasticidade. O que seria plasticidade? Imagina que eu estou fazendo um vaso de argila, né? Por que eu consigo fazer vaso de argila? Porque ela tem plasticidade, né? Ela é um plástico, ou seja, eu consigo moldar ele da forma que eu quero. Eu quero fazer uma bola, consigo. Eu quero fazer um vaso, consigo também. Agora, a areia não tem essa propriedade. Eu não consigo fazer um vaso de areia. Posso até conseguir, né? Mas ela vai se quebrar, ela vai ser mais difícil do que a argila. Eu tenho potencial de expansão ou contração. Então, quem já viu, tá andando assim em regiões onde tem um solo argiloso, uma poça d'água secou, né, e ficou todo craquelado, aquele solo ali no fundo da poça d'água. Aquilo ali o que? É o potencial, né, do solo argiloso. Ou seja, quando ele ficou seco, o que aconteceu? Ele teve uma variação de volume e essa variação de volume provocou essas trincas. Um solo arenoso, por exemplo, né, na praia a gente não vê isso. Por quê? Porque tem areia. Então a gente não vai ter esse potencial expansivo ou de contração, né, em solos onde não tem a presença de argila. A compressibilidade, né, então ele vai ser mais ou menos compressivo, dependendo da porcentagem de argila. E a questão da coesão. Então, quanto maior a porcentagem de argila, maior vai ser a coesão entre essas minhas partículas. Já, por outro lado, se eu tenho menos argila, eu vou ter maior condutividade hidráulica, ou seja, pega um pote lá cheio de argila e pega um pote cheio de areia, coloca água em cima deles. Qual que vai infiltrar primeiro? O que tem areia, certo? Então, esse que tem areia, ele tem uma condutividade hidráulica maior, né? Ou seja, essa água ela vai passar mais rápido entre as partículas. Agora, a minha parcela que tem a argila, vai demorar muito tempo para que essa água consiga infiltrar no meu solo, certo? O ângulo de atrito interno também vai ser maior, ou seja, eu vou ter mais atrito entre as partículas quando eu tenho menos porcentagem de argila. Bom, e aí aqui tem um pouco sobre a forma, né, das partículas. Quando eu tenho partículas granulares, predominam os efeitos da natureza gravitacional, né? Ou seja, o meu solo granular ele vai me dar a estrutura um efeito de peso, né? Então eu tenho de natureza gravitacional, ou seja, eu vou pesar na minha estrutura. Já as partículas argilosas predominam os efeitos de superfície,
ou seja, área específica elevada, né? Então eu vou dar uma questão de textura para esse solo, uma textura mais, digamos, maleável, uma textura mais plástica para esse solo. Aí só para vocês terem ideia mais ou menos, né, do tamanho das partículas, esse aqui é uma foto, né, de microscópio de uma massa de solo, de um solo granular compactado. E aí, aqui eu tenho frações de silt e argila e aqui eu tenho um grão de quartzo. Então, só para vocês verem o tamanho, né? Isso aqui num microscópio, então tudo isso aqui é silt e argila e isso aqui é um quartzo. Ou seja, quase não dá para ver, né? Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho quartzo e aqui eu tenho silt e argila, né? Então, só para vocês terem ideia mais ou menos do tamanho das partículas. Aqui também outro caso, que é uma massa, né? Não dá para distinguir o que é o que aqui. E aqui uma fração de areia. E aí o tamanho dessas partículas, né? Então eu tenho aqui um matacão, que eu falei que até 1 metro, né? O pedregulho, a areia grossa, a areia média, areia fina, silt e a argila. A argila parece um talco, né? Então, milhões de partículas de argila aqui. E aí, se eu fosse olhar isso, se eu fosse olhar uma partícula de argila no microscópio, né? Eu consigo no microscópio normal, né? Que eu tenho aí, faz análise clínica e tudo mais? Não, eu preciso de um microscópio que é microscópio de varredura, né? Microscópio eletrônico. E aí, as minhas partículas de argila, elas têm mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá vendo? Cada partícula, ela é uma lâmina. Então, elas são laminares, né? São lâminas. E aí elas vão se juntando uma com as outras. Ó, aqui tem várias, né, lâminas de argila. E aí, por isso, né, que eu tenho uma lâmina em cima da outra. Elas vão se juntando ali quimicamente e formando essas estruturas que, obviamente, vão ser as estruturas do meu solo. Essa aqui é uma caulinita, né, mostrando aqui. Então, bem bonitinha. O formato, né, dela bem, digamos assim, bem definido. E aí, em função, né, dessas partículas, eu tenho esse agrupamento, certo? Então, eu tenho um agrupamento dessas partículas que elas vão reger o comportamento do meu solo. Então, que nem eu mostrei aqui para vocês, né? Elas vão se juntando e vão formando uma partícula maior, digamos assim. E aí eu posso definir 2 elementos básicos na estruturação dos solos, que seriam fábrica, né, dos solos, definindo como expressão física do arranjo das partículas sólidas e dos poros a elas associados, ou seja, o conjunto, né, disso, e a estrutura, que se aplica aos efeitos combinados da fábrica, ou seja, peguei uma fábrica aqui, outra ali, e aí a composição delas conferiram estabilidade, né, ao meu maciço. Eu tenho o arranjo de partículas elementares, o aglomerado de partículas e os poros. Então, a gente vai ver algumas imagens, né? Então, arranjos elementares. Eu tenho interação entre as placas de argila, então elas podem estar tudo bagunçada, podem estar tudo uma em cima da outra, né? Elas podem formar blocos ou podem formar um monte de lâminas e se juntarem. Posso ter um grão de quartzo envolto com um monte de argila, né? Ou interação entre partículas que eu não consigo distinguir nada. Eu tenho ainda, né, esses aglomerados que eles formam conectores, então eu tenho um silt ou uma areia e essas argilas elas vão conectar essas partículas. Agregação, né, que eles vão se juntando e formam um círculo, uma esfera, por exemplo, então são aglomerações regulares. Ou então eu tenho agregações irregulares, né, interagindo com um monte de partículas. Então eu tenho cada aglomerado desse, ele vai ter um comportamento diferente. Preciso saber todos? Não, isso aqui é só a título de conhecimento, né? Aqui eu ainda tenho outros, né, que eu tenho uma matriz argilosa, cheia de outras partículas aqui de silt ou areia, uma matriz granular e esses poros aqui preenchidos pela minha argilosa, né, minha matriz argilosa.
filamentos entrelaçados, então tem vários filamentos ali de argila, enfim. Então, dependendo dessa junção, né, dessa composição, de como é que essas partículas de argila vão ficar no meu solo, elas vão reger também, vão fazer parte, né, do comportamento, da descrição do comportamento desse meu solo. Aqui eu tenho, né, como uma imagem real, né, de análise de microscópio, então aqui dá para ver como que elas se aglomeram mesmo. Então eu tenho esse comportamento de aglomeração e elas se aglomeram de acordo com a sua formação, né, de acordo com a rocha de origem e tudo mais. Aqui uma outra, né, microscopia eletrônica, mostrando aglomerados de argila. E é isso. Então, basicamente, a textura do solo e a estrutura era isso que a gente precisava falar. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre os ensaios, né? E como que eu avalio essas estruturas.